Olá, meu nome é Lucas Salles, sou especialista em manufatura aditiva aqui na Tecma e vamos continuar falando sobre o uso do GrabCAD neste vídeo, especificamente olhando como processar arquivos para ir para as máquinas de PolyJet, sendo as máquinas Connex e as Jotas, e a Object.mil também. Então, a primeira coisa é, se você não sabe navegar o interface aqui da máquina, por favor, refere-se ao nosso vídeo de introdução a GrabCAD, o link está na descrição. Depois de assistindo lá está focado em FDM, porém como navegar e acessar as ferramentas vai ser o mesmo princípio. Então, a primeira coisa que precisamos é preparar nossa área de trabalho colocando uma máquina de PolyJet aqui dentro. Então, vamos lá no nosso templates, adicionar um template, né? Stratasys PolyJet tem as máquinas aqui, as Jotas, as Connex, e vamos usar a Connex 500 para o nosso exemplo de hoje. Tá aqui a bandeja dela. O que é legal né, qual que é o grande tchan do PolyJet? Né? O PolyJet ele permite que você combina materiais, que você faz mistura de cores, que você altera propriedades físicas de materiais, combinando eles com materiais emborrachados, materiais rígidos, materiais de alta temperatura. Tá? As resinas permitem que você faça isso. Né? E com a Connex, a gente já consegue trabalhar com 3 materiais ao mesmo tempo. Então, aqui você tem a lista de materiais que permite ser utilizado na Connex e você seleciona os 3, né? E você coloca para cá. E aqui é o material de suporte, você tem tanto o 706 e 705. Se você tiver já conectado na máquina, você consegue puxar todos os materiais direto aqui. E tem os Color Profiles também, que a gente vai ver um pouquinho melhor lá no nosso exemplo da Jota. Para o nosso exemplo aqui hoje, eu vou fazer uma construção que envolve vários arquivos que compõem um assembly, né? Então, um assembly é uma peça onde há várias peças no conjunto dela, que compõem uma única peça como resultado final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui, do jeito que a gente faz lá no FDM. Isso aqui são alguns STLs de um fígado. Então, aí, pode ver que eu não estou com a opção de assemble aqui. Então, não vou conseguir fazer essas peças juntarem. Então, o que eu preciso fazer é fazer de uma maneira diferente. É vir em File e Add STLs as Assembly. Abrir aqui. Agora podemos ver uma diferença, que a peça já está construída aqui como um assembly. Eu posso desselecionar ou selecionar isto. Então, podemos ver que o arquivo precisa de um reparo. Vou reparar aqui. Beleza, então temos aqui o nosso fígado e vamos aplicar os materiais para ele. Então vamos começar aqui com o corpo do fígado e indica aqui no próprio nome para usar o VeroClear. E eu já selecionei aqui os meus materiais, o VeroClear, Cyan e Magenta, poderia trocar. E basta clicar aqui, ó, o VeroClear General Purpose significa que é um material puro. Então a casca desse fígado, né, o corpo dele vai ser em VeroClear, vai ser um material transparente para a gente poder enxergar as veias lá dentro. Então, daí a gente vem para um arquivo, né, dessa anatomia aqui, aonde eu posso, né, simplesmente selecionar um dos outros 2 materiais, o magenta, o cyan, ou eu posso vir aqui em Color Picker, onde é o Digital Material, onde tem as combinações dos materiais. Tem o VeroClear com VeroCyan, ou os 3, e enfim, as combinações. E quando você clica em um, você tem essas opções de misturas. E se você deixar o mouse em cima, você consegue ver os códigos desses Digital Materials, que podem corresponder aos diagramas de cores da Stratasys, que você pode analisar lá. Uma cor mais específica tem o código dela, do Digital Material, e você consegue replicar aqui. Mas enfim, só para o nosso exemplo, vou selecionar uma cor aqui. Essa aqui já é para ser cyan direto. Esse aqui é para ser magenta. Esse aqui eu posso fazer uma outra mistura. Esse aqui também eu vou ver o que tem de opções aqui. Só escolhendo randomicamente para o nosso exemplo. E se eu desvisualizar o corpo, a gente consegue ver todas as cores colocado no modelo aqui. Voltar com ele.
Beleza. Então, esse é o processo de adicionar resinas para o arquivo correspondente. Então, é muito simples o assembly e você vai colocando, né, quais materiais vai para cada arquivo. Outros fortes do GrabCAD aqui é o finishing. Isso aqui é muito importante e tem que ser levado em consideração quando trabalhando com PolyJet, porque você tem dois tipos de acabamento. Finish é nada mais que acabamento. Tem o matte e tem o glossy. Matte é fosco, o glossy é brilhante. Mas quando você usa o matte, isso influencia o suporte, o material de suporte. Porque quando a gente usa o matte, para deixar a peça fosca, o suporte tem que ter contato com a superfície inteira da peça, ou seja, ele engloba a peça com suporte para que ele fique fosco. Quando você usa o matte, o glossy, ele só coloca suporte onde ele identifica como ângulos negativos para fazer o apoio deles. E aonde o suporte encosta vai ficar fosco. Então, o glossy normalmente é para peças onde a geometria permite que o suporte só esteja na base dela. Assim, você não vai ter uma peça meia fosca e brilhante e acaba sendo feio uma peça dessa. Então a ideia é usar o glossy quando você precisa, quando o acabamento da superfície da peça, literalmente da parte de cima, não vai ter suporte gerado e vai pôr suporte só na base. Então sempre tem que fazer uma análise geométrica da sua peça. Essa peça que é muito cheia de curvas, ela obviamente não é paramétrica, então eu vou deixar ela como matte para englobar com suporte, que daí fica pelo menos uniforme. Essa opção de coating, se você selecionar aqui, você pode ver que libera a parte de coating e você define aqui uma espessura desse coat. Coat é nada mais que uma camada, uma jaqueta, se for na tradução livre. É aqui aplicado no exterior da peça, né? Uma camada, uma jaqueta que é aplicado na peça e você consegue definir a espessura dele e selecionar o material. Isso é muito bom quando você quer simular overmolding, né? Se você quer simular uma parte que tem um pouco de borracha. Então é uma ferramenta muito bom, muito útil para ser utilizado. Não precisamos nesse exemplo, mas estou deixando claro aí a função dela. Outra coisa aqui no nosso Print Settings é o Hollow. Aqui no Hollow, o que ele faz? Quando você seleciona ele, você vê que também libera um local para você definir um tipo de espessura. Essa espessura é nada mais que as paredes da peça inteira. Ou seja, se você definir, aqui no caso, 1 milímetro, ele vai fazer essa peça todinha e internamente vai fazer 1 milímetro no caso, Vero Clear, que está selecionado, e daí por dentro ele preenche com material de suporte. Tá? Hollow é oco. Então, tecnicamente não está oco, mas não está usando material de modelo e sim suporte para preencher a parte interna da peça. Isso pode ser vantajoso dependendo da sua aplicação. E depois que temos isso tudo pronto, podemos ir no Arrange. Você verifique que está selecionado o Optimize aqui para que você ele vai reorientar e posicionar a peça na bandeja ou as peças, caso for uma impressão de vários, conforme menos tempo ou menos suporte. Nesse caso eu vou deixar no menos tempo e vou fazer um Arrange Tray e esperar ele selecionar a melhor sugestão para mim. Depois de processado, aqui podemos ver a sugestão da orientação dele e da posição. Por menos tempo, podemos dar um estimate aqui para calcular quanto tempo e o consumo do material. Ok, podemos ver aqui, né, que está no modo de Digital Material. Vai levar 16 horas e 52 minutos de impressão. Vai usar isso aqui de material, usar muito suporte, né, que vai englobar a peça toda. E aqui fala quanto de cada material vai ser usado especificamente. Se quiser voltar para ver, é só ver o View Estimates aqui. Então vamos ver um exemplo, né, agora na J. Então vamos lá selecionar uma J750. Ou também tem a J735. Temos aqui a nossa bandeja da J. Podemos ver aqui que agora a nossa opção de material pode ser mais. Podemos adicionar mais 3 materiais aqui na J.
Então eu vou adicionar, por exemplo, um Vero Black Plus. Daí agora você começa a ter acesso aos Color Profiles. Deixa eu pôr um Vero White. Aí você começa, tá vendo? Começa a ter alteração aqui. Vou pôr um Vero Yellow também. E, né, mais opções ainda com esse tipo de seleção. Vou deixar do jeito que tá, tanto os profiles de texture e os profiles de color. Vou deixar certo assim. E vou salvar isto aí. Então nada muito mudou aqui em relação ao que você pode fazer. Apenas adicionou mais espaço para materiais. Então você tem mais opções de materiais digitais. E então você pode ter uma peça muito mais realista do que com uma Connex. Agora, uma coisa legal da Jota é que ela consegue imprimir o que a gente chama de VRML, que é Virtual Reality Modeling Language. O que esse é um tipo de arquivo que obviamente não é um STL, mas esse é um arquivo que a impressora reconhece e ele já pode ter cores embutidos. Então, se a gente adicionar um modelo VRML, não precisamos fazer a seleção de cores. A máquina tem que estar carregada com um set de cores específicas para produzir com VRML. Se você tiver isso carregado na máquina, você já apenas precisa pôr o seu VRML aqui na bandeja e mandar imprimir. Está aqui o nosso arquivo VRML. Consegue ver que ele já é até colocado já com as cores aqui do arquivo em cima já da bandeja. E quando você seleciona ele, você pode até ver aqui, ó, né? Can't use color pickers. Não pode usar o selecionador de materiais e de cor com este modelo, porque as cores já estão fixas aqui nele. Então, isso é um tipo de impressão de multicor, de uma maneira bem simples de fazer. Outra coisa que o GrabCAD para PolyJet consegue trabalhar é com voxel printing. Voxel é como se fosse um pixel, mas voxel seria no mundo real. E um voxel ele é tangível, né? Você pode, ele é físico, então você pode ter um voxel que simula propriedades físicas de outros materiais, como emborrachado, mais rígido, e cores também. E quando você faz voxel printing, você consegue fazer peças extremamente realistas e bem mais precisas, dependendo da sua finalidade. Permite vários testes mecânicos também, quando você consegue trabalhar com voxels, com um tamanho muito pequeno. Então isso também são ferramentas que o GrabCAD e a PolyJet oferecem. Você precisa trabalhar com o Advanced Slicer do GrabCAD também, mas isso deixaremos para um outro vídeo. Mas isso aqui basicamente mostra de uma maneira bem simples como usar o GrabCAD para fazer suas impressões de PolyJet. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco aqui na Tecma. Pode mandar um e-mail para comercial@tecma.com.br. Também visite o nosso site, tem muita informação lá. É o www.tecma.com.br. E muito obrigado.